pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada nós começamos a falar sobre a função gama e vimos dois valores importantes, gama de 1, que é 1, e o gama de meio, que é raiz de π. E a gente hoje vai falar sobre a conexão entre a função gama e o fatorial e tirar mais algumas propriedades. Então, vamos lá. Então, para isso, a gente considera novamente a definição da função gama, E aí a gente vai fazer uma integral por partes nessa definição. Então, U para nós vai ser o t na x menos 1 e o du, então, derivada disso aqui, x menos 1 t na x menos 2 dt. dv é o resto, e na menos t dt, v menos e na menos t. Com isso, a gente acha o seguinte: a integral 0 infinito t na x menos 1 e na menos t dt, que é a definição da função gama, é igual a uv, então menos t na x menos 1 e na menos t de 0 a infinito, uv, menos a integral de v du, e como tem um sinal de menos lá, então vai ficar mais 0 a infinito, x menos 1, t na x menos 2 e na menos t dt. Bom, e na menos infinito dá 0. E o outro, i0, e na 0 dá 1, mas aqui é 0. Então, esse pedaço aqui dá 0. Então, a gente fica com o seguinte: gama de x é igual a x menos 1 integral, porque a integral é em t, t na x menos 2 e na menos t dt. Que é 11. Agora, a gente usa a definição de novo para escrever, quanto é que vale o gama de x menos 1. Então, gama de x menos 1, onde tem x, a gente coloca x menos 1. 0 infinito, t na x menos 1, que dá menos 2, e na menos t dt. Bom, daí agora a gente usa 12 em 11. E aí, usando 12 em 11, a gente vai ter que gama de x é igual a x menos 1, gama de x menos 1. Então, a gente tem uma espécie de uma relação de recorrência aqui. Bom, agora vamos supor
que o x é um número natural. Então, n é um número natural. Sem o zero. É um número natural positivo. Então, gama de n, de acordo com a relação ali, é n menos 1, gama de n menos 1. Mas isso também é n menos 1, n menos 2 vezes gama de n menos 2. Mas isso também é n menos 1, n menos 2, né? Que multiplica até chegar em quando n menos alguém vale 1, que dá daí gama de 1, que é 14. Daí a gente usa 2 em 14. 2 é quanto é que vale o gama de 1, que é 1. Então, gama de n é igual a n menos 1 vezes n menos 2 vezes tarará, até chegar em 1 vezes 1, o que é, então, n menos 1 no fatorial. Então, a gente conecta gama de n com n menos 1 no fatorial. Por isso, o n ele é um natural sem o zero. E aí, né? Então, quando n pertence aos naturais sem o zero, né? Gama de e gama de n, né? Aí, um resultado importante que a gente tira é, né, pensando na equação 13, né, que está aqui, eu numerei, que é essa aqui, 13. A gente pode reescrever 13 assim. Gama de x menos 1 igual gama de x sobre x menos 1. Daí vamos considerar um certo limite nessa equação, para ver uma coisa que é importante. Vamos aplicar o limite x tendendo a 1. Então, limite quando x tende a 1 do gama de x menos 1 é igual ao limite quando x tende a 1 de gama de x menos 1. Aí o que vai acontecer? Desse lado a gente tem o gama de 0.
Só que aí, desse lado de cá, quando x tende a 1, isso aqui vai tender a 0 e 1 sobre 0 diverge. Né? Isso aqui, na verdade, gama de 0, né, vale infinito. Então, nessa brincadeira, né, o zero aqui faz com que o gama de 0, o que seria, se a gente pensasse assim, seria o fatorial de menos 1. Né? Gama de 0 diverge. Agora a gente pega e aplica o limite, outro limite. Que é o limite quando x vai para 0. Então, limite quando x vai para 0 do gama de x menos 1, né, é igual limite quando x vai para 0 gama de x sobre x menos 1. Bom, esse daqui quando vai para 0, isso aqui dá o gama de menos 1. Né? Então, gama de menos 1. X indo para 0, aqui não tem problema, mas isso aqui dá gama de 0. E gama de 0, né, vai para infinito. Indo para 0, 0 vai dar aqui, né, isso aqui dá menos 1, então na verdade, gama de 1 é menos infinito. Gama de menos 1 seria o fatorial de menos 2. Né? E aí o que acontece é que quando a gente continua com essa brincadeira, vai acontecer que gama de qualquer número inteiro negativo, né, e de 0 diverge. Então, se x pertence ao z, aos números que são, né, z+, que é os números que são não positivos. Né? Se é um inteiro não positivo, ou seja, é nulo ou negativo. Né? O gama de x diverge. E aí a gente pode fazer o fatorial de um número qualquer, incluindo números reais, né, exceto os números que são os números inteiros negativos, ou nulo. Então, desde que o número x, né, não seja um número inteiro negativo, gama de x mais 1 é x fatorial, incluindo números reais. Tá? Aí, eventualmente pode ser útil uma expressão que é a seguinte.
Gama de um certo φ mais um n. Isso é φ mais n menos 1 fatorial. Isso é φ mais n menos 1, né, que multiplica φ mais 2, φ mais n menos 2, φ mais n menos 3, tá? Até chegar em φ mais 2, φ mais 1, né? φ e gama de φ. Nesse caso aí, n, né, é um número, né, que é um número natural. Aí a gente pode escrever essa equação aí de uma outra forma. Que eventualmente pode ser útil. Então a gente consegue escrever esse produto aqui, né? φ mais n menos 1, φ mais n menos 2, φ mais n menos 3, até φ mais 3, φ mais 2, φ mais 1, φ, como sendo uma razão entre funções gama. Eventualmente isso pode, né, ser útil para simplificar isso na forma de escrever isso daqui, e daí a gente, se o φ for um número inteiro, né, ou natural, isso daqui pode ser escrito em termos de fatorial. Isso aqui é φ mais n menos 1 fatorial, φ menos 1 fatorial. Dá para dividir isso aqui, escrever isso aqui como uma razão entre fatoriais. Então essa propriedade eventualmente pode ser útil, né, em algumas situações. Tá? Bom, então a gente viu algumas propriedades da função gama, né? Na próxima aula a gente vai continuar falando de algumas propriedades de função gama e introduzir uma nova função chamada função beta, que é obtida da função gama. De novo, essa função beta eventualmente aparece em algumas situações da física matemática. Pessoal, obrigado a todos, né? Dá um joinha, né? Se inscreve no canal, qualquer coisa, comentários aqui embaixo, e até a próxima. Tchau!